Abra sua Bíblia, eu quero ler Mateus 5, versículo 13 ao 16. Mateus 5, 13 ao 16. Vamos estar fazendo essa leitura em nome de Jesus, amém? E o tema que nós vamos estar falando nessa noite, seja sal, faça a diferença, irmãos. Nós precisamos fazer a diferença nesse mundo, porque nós fomos chamados para isso. Lá em Mateus 24, versículo 35, também diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. E nós precisamos todos os dias, irmãos, estar cada dia mais apaixonados por essa palavra, amém? Mateus 5,13 vai dizer o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de aqui livres, ó Pai, nesse ambiente aberto. Nós temos a oportunidade e o privilégio de Te cultuar, Pai. Nós sabemos que tem igrejas no nosso mundo, no nosso planeta, que não tem essa mesma oportunidade. E nós somos gratos e oramos nesse momento por igrejas que estão sendo perseguidas, Pai. Em nome de Jesus, conforta os irmãos e as famílias dos irmãos que estão morrendo, Pai, simplesmente por pregarem o Evangelho, por defenderem o Evangelho e por não negarem ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor, Pai, abençoe essas famílias que são perseguidas, que têm os seus entes queridos mortos também, Pai. Em nome de Jesus, oramos pela Igreja Mundial, pelo reino do Senhor estabelecido aqui na terra. E pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nunca perca o seu sabor. Por que eu coloquei esse vídeo, irmãos? Tem a Coreia do Norte, mas tantos outros países estão sendo perseguidos desde muito tempo. E às vezes a gente tem toda a liberdade de cultuar, de adorar o Senhor, de pregar o Evangelho, cara. E às vezes a gente não faz. Nós vemos aí que a garotinha dando o seu testemunho, ela diz que conheceu a Jesus por onde? Ouvindo rádio. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? Da palavra do Senhor, irmãos. E como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes o que falta para a igreja nos dias de hoje é ver uns vídeos como esse. E eu peço, se você tiver interesse, continue a estudar sobre o tema, a igreja perseguida. Esse vídeo está lá no Instagram da Portas Abertas. Portas Abertas é um órgão lá que faz esses estudos e presta apoio a igrejas perseguidas. Tem no Instagram Portas Abertas e tem o site também, se você quiser ter mais informações sobre como anda a igreja no nosso planeta. Se eu não me engano, o site é portasabertas.org.com.br e lá tem materiais, tem uma série de coisas que vale a pena a gente estar vendo, irmãos. Lembre-se, nós somos livres aqui no Brasil, nós somos livres aqui em Guajará, mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, como essa garota. Irmãos, na Coreia do Norte a coisa é séria. Se você for cristão, você não tem emprego, você morre de fome. Se você for cristão, você corre o risco de ser preso ou até morto. Vocês lembram de um vídeo aí dos extremistas? Eu esqueci o nome da organização agora, que mataram em 2015, 2018, vários e vários irmãos que não negaram a Jesus. Uns decapitados, outros fuzilados. E às vezes, irmãos, nós queremos nos dividir por tão pouca coisa. Nós queremos que a igreja talvez caminhe numa direção, mas enfim, você entendeu o recado. O que eu quero deixar nessa noite é que nós precisamos ser o sal. Assim como essa moça que perdeu o seu pai, mas a palavra do Senhor ficou no coração dela. Os ensinamentos do seu pai ficou no coração dela. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Às vezes, irmãos,
uma mensagem que a gente manda para alguém pode fazer uma grande diferença na vida da pessoa. Quem diria que uma voz gravada em um rádio iria alcançar essa garotinha lá na Coreia do Norte? E você viu que o rádio era escondido. Na Coreia do Norte você não pode ter acesso à internet, à televisão, nem muito menos à rádio. E se você tiver uma Bíblia em casa, meu amigo, você vai ser preso, você vai ser julgado e pode ser até morto. Eles perguntam: você nega Jesus? Se você negar, você está salvo, você está livre. Mas se você não negar, você é morto. Eu sei que essas pessoas vão ter uma recompensa especial, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Seja sal, faça a diferença na vida de alguém. Nós lemos esse texto: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu já contei para vocês aqui que a minha família, da parte do meu pai, os Mendonça, rapaz, pensa num povo que gosta de tomar uma cerveja. Pensa num povo difícil. Às vezes eu vou lá no final do ano, no Natal, para ver a minha avó. Quase todo ano a gente vai, eu levo meu pai, levo minha família. Mas eu nunca perco a oportunidade de, pelo menos no almoço, eu fazer uma oração e falar de Deus lá para eles. No início, eu pedia: vó, posso orar? Agora, quando eu chego lá, epa, hora do almoço é hora do Johnny orar. E isso acontece todo ano quando eu vou lá, irmãos. Eu perdi um tio recentemente, que acho que alguém já sabe dessa história. Ele era cachaceiro mesmo, viciado, irmãos. O café da manhã dele era pinga já, pra você ter ideia. E tinha dias que ele estava meio doido, ele tomava o café, jogava pinga dentro do café e misturava e tomava. Eu falava: rapaz, como é que tu faz isso, cara? Ele foi acometido por uma doença muito grave na garganta, enfim, e ele morreu. Mas eu tenho certeza que ele se lembrava das nossas conversas e daqueles almoços de domingo, almoços de Natal, em que eu tinha a oportunidade de falar. E eu tive o prazer de saber que o meu tio foi salvo pelo Senhor. No último momento da sua vida, foi o irmão abençoado lá, no leito dele, e ele confessou, irmãos, com a boca dele: eu quero Jesus. Eu não tive oportunidade de falar com meu tio mais. Mas o que me alegra é saber que ele foi salvo pelo Senhor. E quem sabe, aquela simples leitura que eu fazia no Natal marcou a vida dele. Então, assim é simples, irmãos, a nossa vida. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser o sal da terra. E nós não podemos jamais perder essa essência, perder o nosso sabor. Ser o sal da terra significa justamente esse o tema que nós escolhemos: fazer a diferença. Às vezes você não imagina o que uma mensagem, o que uma ligação que você manda para alguém faz diferença na vida dela. Ah, mas eu não sei pregar. Mande uma mensagem, mande um versículo. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós aprendemos isso. A palavra de Deus não volta vazia. E tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, irmãos. Às vezes nós queremos que a nossa família seja salva. Mas nós plantamos o quê? Nós fazemos o quê? Às vezes nós queremos que os nossos vizinhos, os nossos amigos sejam salvos e vão para o mesmo céu que a gente. Mas o que a gente faz? Às vezes as pessoas pedem algo para a gente ajudar, a gente nem quer nem ajudar. Às vezes as pessoas na rua pedem dinheiro para fazer coisa errada. E você não tem coragem nem de falar para ela assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida, eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas Deus te abençoe, porque Deus não te quer nessa situação. Saiba que Jesus te ama. Mas às vezes as pessoas vêm até nós e nós queremos sair correndo, irmãos. Ixi, lá vem aquele cara lá de novo. Igreja, desperta. O tempo está próximo, o fim está próximo. É um dever meu e seu espalharmos a palavra do Senhor por todos os cantos da terra. Nós precisamos e somos chamados para fazer a diferença. Amém? A relevância do sal
Jesus, ele usa algo aqui do cotidiano, que é o sal, para revelar algo profundo. O sal, você sabe muito bem que ele é pequenininho. Talvez você nem consiga segurar um grãozinho só de sal, só se for um sal grosso para fazer um churrasco com a costela aí, que eu tenho uns que estão me cobrando aí, mas vai acontecer a costela. Mas o sal é algo simples do nosso dia a dia. É baratinho para comprar. Se faltar o sal em casa, misericórdia. Esses dias faltou lá em casa, irmão, você acredita? Falei, rapaz, aí por isso que diz o ditado, não está fazendo nem pro sal, né? Mas porque eu esqueci de comprar. Então, é algo pequeno, é algo simples, mas se faltar o sal, irmão, a comida não presta. A comida fica sem sabor. Vai comer um churrasco sem sal para você ver se você come. Não tem como. Então Jesus ele usa essa forma simples de explicar como nós podemos e devemos fazer a diferença usando a figura do sal. O sal é pequeno, mas o impacto é poderoso. Come uma comida sem sal para você ver. Ou come uma comida com muito sal. Tem que ser no limite, tem que ser bem temperado. E nessa igreja aqui tem umas irmãs que sabem temperar um frango como nunca, né, irmã Luza? Então, o tempero, o sal é para dar sabor, irmãos. Se não tiver, não tem sabor. Se tiver muito, também fica ruim. Jesus está dizendo aqui para nós: vocês foram chamados para fazer a diferença. Igreja do Senhor Jesus, nós fomos chamados para fazer a diferença. Imagine agora, eu não consigo fazer isso, já confesso que eu não consigo. Quando eu vou comer em um restaurante ou até mesmo em casa, o meu prato fica muito feio. Eu não consigo, Gabriel, arrumar ali o prato para ficar bonitinho. Eu vejo muitas pessoas que vão e tiram uma foto do prato bonito. Eu acho o maior legal. Quando eu vejo pessoas postando foto do seu prato de comida, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer. Mas imagine esse prato bonito ali com a salada separada da carne e tal, do feijão, da farofa. Imagine esse prato bonito, que você olha para ele assim e você fica com muita vontade de comer. Mas quando você vai comer, não tem sal. Aí você fica decepcionado. Poxa, mas que prato bonito, mas não tem sal. Assim, irmãos, é a nossa vida sem Deus. Ela é sem sal, ela é sem sabor, ela é sem sentido. Uma vida sem Deus, igreja, é uma vida sem sentido. É como se você comesse uma comida sem sal. Fica estranho. Se você estiver com fome, você até come uma comida sem sal, porque você está com fome, mas está gostando daquela comida, você não vai estar gostando. Assim é a vida sem Deus. E da mesma forma a comida sem o sal. Então um prato bonito, mas sem o sal, ele decepciona a gente. E nós precisamos entender que nós somos assim com Deus, nós precisamos dele. O louvor cantou, o que nós somos sem o Senhor, irmãos? Nós não somos nada. Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não valeu de nada os nossos esforços. E às vezes tem gente que quer a salvação só para ele. Eu estou salvo, satisfeito e sentado. Que amor é esse que nós temos uns pelos outros? Se só eu quero ser salvo, e os meus familiares, e a minha igreja, e os meus amigos, será que eles não precisam da mesma salvação que eu? Nós precisamos fazer a diferença. Funções do sal e algumas aplicações que nós podemos fazer sobre isso. O sal, irmãos, ele conserva. Antigamente não tinha freezer, não tinha geladeira, e aí a gente guardava as coisas como a carne com sal temperado. Então o sal tem essa função de conservar. O sal ele evita ali a destruição do alimento. O cristão freia o avanço do pecado e a sua destruição moral, se ele estiver fazendo a diferença. O sal, irmãos, também ele dá sabor, nós já falamos sobre isso. O sal traz alegria. Quando você come uma comida bem temperada com sal, você fica alegre. O sal dá sentido para a comida, mas o Senhor Jesus dá sentido para a vida. Todos os cristãos, irmãos, deveriam levar essa esperança da salvação a outras pessoas. Como eu falei no início, tem países que não pode se falar e cultuar o Senhor como nós estamos cultuando.
Então, cristãos deveriam levar esperança onde há vazios. Tem muitas pessoas que sentem um vazio enorme e só estão esperando alguém falar com elas sobre Jesus, alguém apresentar Jesus para elas, para que elas então tenham uma mudança de vida. Mas às vezes nós queremos ficar o quê? Salvos, satisfeitos e sentados. Os 3 S's, né? Que esses 3 S's não façam parte da sua vida no nome do Senhor Jesus. O sal, ele provoca sede. Se você comer uma comida muito salgada, né, você fica com sede. Aumenta a sede por água. Mas nós precisamos entender que nesse contexto do Senhor Jesus explicando sobre o sal, nós precisamos então despertar nos outros a sede de Deus. Vamos salgar os nossos irmãos. Vamos provocar neles sede por Deus. Vamos fazer com que eles também sejam apaixonados por Jesus, assim como nós somos. Nós precisamos provocar, irmãos, nas pessoas a sede de Deus. Tem muitas pessoas indo para o inferno, cara. Porque às vezes eu não quero falar de Jesus. Eu não quero apresentar Jesus para as pessoas. E saiba que isso é uma tarefa minha e sua também. A grande comissão, nós fazemos parte da grande comissão. Ide por todo mundo, igreja. Pregar o evangelho. Ah, mas é só o pastor que prega. Negativo. Negativo. Devemos despertar nos outros a sede de Deus. O sal também purifica. Ele tira as impurezas. A minha mãe uma vez me deu um banho de sal e água quente com sal. Doeu muito, doeu pra caramba. Mas o meu machucado sarou. Ô dia que doeu. Mas purificou ali o meu machucado e limpou. Minha mãe tinha umas ideias assim. Então o sal, ele purifica. A nossa presença, irmãos, perto das pessoas, ela deve trazer paz, deve trazer cura, salvação, reconciliação. As pessoas precisam gostar de nós por algo que nós carregamos. Nós carregamos a glória de Deus e elas precisam sentir bem perto da gente. Não porque a gente é legal, porque a gente conta uma boa piada. Não. Nós precisamos carregar a presença do Senhor e trazer paz para a vida das pessoas. Nós precisamos levar salvação aos perdidos. Terceiro ponto, o perigo de perder o sabor. Jesus, ele adverte, sal sem sabor é o quê? Descartado. Se o sal que você está usando lá não presta, você vai jogar fora. E Jesus, ele diz isso, se o sal não tem sabor, ele é jogado fora para ser pisado pelos homens. Sal sem sabor é descartado. Jesus, ele chama pessoas para somar, para crescer o seu reino. Não para que não tenham nenhum sabor, para que não tenham nenhuma relevância, para que não faça nenhuma diferença. Nós precisamos entender o chamado de Jesus. Sem compromisso com Deus, igreja. Sem compromisso com Deus, IBL. O cristão, ele perde a sua identidade. Ele perde o seu propósito. Quando nós decidimos não ter mais compromisso com as coisas de Deus, e nem muito menos compromisso com Deus, eu vejo aqui nesse estudo que preparei, nessa palavra, que nós começamos a perder a nossa identidade. Daqui a pouco a gente está cheio de dúvida. Será mesmo que compensa eu ir para a igreja? Mas eu sou a igreja, será que eu preciso ir para a igreja? O pastor Josian falou sobre isso, uma igreja verdadeira. As pessoas têm um pensamento errado. Não, eu sou a igreja, então eu vou cultuar na minha casa porque eu sou a igreja. Negativo. Nós aprendemos sobre isso. Isso aqui, sim, é uma construção, é um galpão, como o pastor Josian disse. E nós, sim, fazemos parte dessa igreja. Nós somos membros de um corpo. A igreja é um corpo, irmãos. Quando nós estamos aqui, ela é uma igreja. Mas quando eu estou sozinho, não tem como eu sozinho ser uma igreja, porque eu sou apenas um membro desse corpo chamado igreja. Então eu sozinho não posso cultuar, não. Eu sozinho não posso ser igreja, não. Eu posso ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso eu posso. Então nós precisamos, irmãos, ter a nossa identidade, ter o nosso propósito todos os dias. Nós precisamos orar diante do Senhor pedindo isso. Senhor, não deixe eu perder a minha identidade, Senhor. Não deixe eu perder o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Quando alguém se acomoda, irmão, se esfria na fé e vive como o mundo vive, sem causar nenhum impacto,
A pessoa, quando começa a viver de acordo com o mundo, esfria na fé, não quer mais saber de Jesus, ela começa a não causar mais impacto na vida das pessoas. E nós fomos chamados para causar impacto, para fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença na sua casa. Você precisa fazer a diferença no seu bairro, na sua cidade, na sua família, irmãos. Mesmo que seja uma simples oração e a leitura de um versículo em um almoço de Natal. Você fez a sua parte. Você vai colher o fruto. Mas e se você não fizer nada? Não tem como colher. Acordados tem umas melancias aí maravilhosas, né? Mas se plantar uma semente de mamão, não vai nascer melancia, não, irmãos. Só vai colher melancia se plantar melancia. E assim é no reino de Deus, assim é na nossa casa, assim é na nossa família. Então saiba a semente que você está plantando, porque você vai colher. Porque você vai colher. Como então eu preciso permanecer? Como que eu faço para permanecer salgado, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor? Olha o que diz João 15, verso 5. João 15, 5 vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer o quê? Nada. Como que eu vou permanecer então cheio do Senhor, salgado, sendo útil, fazendo a diferença, ligado com o Senhor? A palavra de Deus diz que sem o Senhor Jesus nós não somos nada e nada nós podemos fazer, irmãos. Mas Paulo vai dizer que com Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então como que eu permaneço fazendo a diferença? Permanecendo em Cristo, ligado ao Senhor Jesus. Nós precisamos estar todos os dias conectados com o Senhor. Nós precisamos guardar a palavra, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11, olha o que diz. Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma vez eu não me lembro qual foi o dia específico, mas teve um irmão que veio ministrar para jovens aqui, e ele disse o seguinte: jovens, quando você estiver prestes a pecar, pegue a sua Bíblia, abra ela e leia, para ver se você vai pecar. Entre você pegar um celular para ver besteira, pegue a sua Bíblia e leia. Guardo a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que eu permaneço fazendo a diferença? Guardando a palavra do Senhor. E como que eu guardo, irmãos? É dando todo dia. Não só nos domingos, não só uma vez por semana, não só uma vez por mês. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor todos os dias. Nós precisamos viver em comunhão com a igreja, irmãos. Eu disse agorinha, nós precisamos viver em comunhão com a igreja. Nós precisamos também servir com amor e com um propósito. Olha o que diz 1 Pedro 4, versículo 10. 1 Pedro 4, 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós precisamos servir com amor e com propósito uns aos outros. No IBL News você já viu que todos os domingos nos anúncios é falado: quem ama, serve e serve com alegria. Como que eu permaneço salgado? Como que eu permaneço fazendo a diferença? Servindo com amor e com propósito. O problema é que às vezes nós não queremos servir. Só que aí vai totalmente contra o que nós pensamos, porque o Senhor Jesus disse que é melhor fazer o quê? Servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. E às vezes nós não entendemos esse princípio básico da servidão. E não queremos servir. Eu não vou fazer isso. Sirva, irmão. Sirva com amor, sirva com propósito. Olha o ensinamento aí que nós lemos. Tem uma história bem legal que eu acho que todos, talvez todos, né, quem gosta de filme, se você não assistiu ainda, você precisa assistir esse filme. O filme chamado Até o Último Homem. Quem já assistiu?
do soldado Desmond Doss, né? Desmond Doss, perdão. Então tem essa história desse filme que é muito interessante, que fala justamente sobre isso, sobre fazer a diferença. Desmond Doss, Até o Último Homem, tem esse filme, você pode pesquisar e assistir. Mas um breve resumo da história desse homem chamado Desmond Doss. Ele era um cristão. Ele era um cristão, um jovem cristão, e foi designado para a guerra. Ele era um soldado e ele recusou-se. Ele decidiu não pegar em armas. E como que um soldado vai para a guerra sem pegar em arma, irmãos? Então esse filme é muito legal. Mesmo ele se recusando a ser como os outros, ele fez a diferença. Eu não pego em armas, eu vou servir na guerra, mas eu vou servir como médico. E o comandante falava, mas como que você vai servir, rapaz? Nós estamos na guerra. Se alguém vier para te matar, como é que você vai se defender? E esse filme é muito legal porque é uma história real. Aconteceu com Desmond Doss. E o soldado Doss, ele salvou 75 vidas, irmãos. Soldados que eram feridos, que eram baleados. Ele corria lá, salvava e descia uma montanha e salvava essas pessoas. Ele conseguiu salvar 75 vidas em combate, apenas com a sua fé. Ele não negou a sua fé, ele não negou a Jesus. Mesmo ele sendo um subordinado. Ele salvou essas 75 vidas com muita coragem, mas com muita oração, porque ele orava. O filme você vai ver que ele ora todos os momentos. Ele vai ali, ele fica orando e pedindo a ajuda de Deus, e ele fala, Senhor, permita que eu salve mais um, Senhor. E ele salvava. E daqui a pouco ele, Senhor, eu preciso salvar mais um, Senhor. Mais um, Senhor. E ele salvou os 75. Ele fez a diferença. Do jeito dele, sem arma, sem faca, sem nada. Apenas com coragem, apenas com a sua fé, apenas com a ajuda do Senhor. E às vezes nós queremos nos preparar tanto para fazer algo pequeno, igreja, que é ler a palavra do Senhor, que é falar que Jesus ama todos os pecadores. Então, igreja do Senhor Jesus, mesmo em meio ao caos, irmãos, o Desmond Doss, ele foi o sal da terra. Ele fez a diferença. Então não importa o caos que você esteja vivendo hoje, igreja. Você pode fazer a diferença do seu jeito. Amém? Mas você precisa querer, você precisa tomar uma decisão. Assim como Desmond Doss. Você que tem conservado, irmãos, dado sabor e procurado, será que nós temos provocado sede nos outros? Igreja do Senhor Jesus. Será que nós temos conservado os nossos irmãos? Será que nós temos servido os nossos irmãos? Será que nós, porventura, não perdemos o nosso sabor espiritual? Será que as disciplinas simples, que é a oração, leitura da palavra, nós esquecemos? Ou até mesmo ir à igreja? É hora, igreja, de reconhecer aquilo que você foi chamado para fazer. Levar o evangelho aos perdidos, levar a salvação aos que não têm, levar o amor de Jesus aos que estão necessitados. Ore nessa noite, querido. Ore pedindo do Senhor, Senhor, restaura o meu sabor, Senhor. Restaura os meus princípios, os meus propósitos, aquilo que eu deixei de fazer há muito tempo, Senhor. Me dê a oportunidade de fazer de novo, porque tem muitas pessoas que têm dons, têm talentos, mas estão enterrando os seus dons. E não é hora de brincadeira, não, irmãos. O evangelho precisa avançar, o reino de Deus precisa avançar. Ore para o Senhor nessa noite. Senhor, que eu possa voltar a dar sabor na vida dos meus irmãos. Que eu possa dar sabor às pessoas que não te conhecem, Senhor. Senhor, que eu faça a diferença. Ore dessa forma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que está aqui nessa noite nos ouvindo também, talvez você nunca ouviu falar de Jesus. Você nunca teve a oportunidade de sentar e escutar uma palavra, a leitura da palavra de Deus. Se você se encontra nessa situação também, meu amado, talvez hoje seja o dia de você entender o real propósito para que você foi criado, que é conhecer ao seu Criador, conhecer o seu Salvador. Lá em Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. E destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós pecamos. E por isso nós somos destituídos da glória de Deus. E agora então nós precisamos fazer uma reconciliação com o Pai, recebendo a Jesus como Salvador pessoal da minha vida. Talvez você que está aqui nessa noite, você não tem certeza da sua salvação, você não sabe para onde você vai quando você partir dessa terra. Saiba que tem uma eternidade te esperando. Saiba que tem um Salvador nessa noite querendo te salvar. Jesus quer te salvar, irmão. Jesus, ele quer te dar a vida eterna. O pecado tira o sabor da vida. Você pode estar tentando viver, mas sente um vazio. Todos nós sentimos um vazio antes de conhecer a Jesus. Meu Deus, o que falta na minha vida? Eu sinto um vazio dentro de mim. Falta Jesus na sua vida. Às vezes você se sente culpado por isso e por aquilo. Às vezes a sua mente tem confusões. Você lida com confusões na sua mente. Na tomada de decisões, enfim, você se sente talvez não preparado. Mas hoje chegou o dia, igreja. Hoje chegou o dia, meu amado, de você fazer a diferença. Hoje chegou o dia de você fazer diferente. Você precisa entender que Jesus salva e salva de verdade, irmãos. A eternidade, ela é certa, Bela. Só existe dois caminhos, irmãos, o largo e o estreito, o céu e o inferno. Para onde é que nós vamos, irmãos? Para nós irmos para o inferno, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Mas para nós irmos ao céu, morar na eternidade com o Senhor Jesus, nós precisamos apenas dizer: sim, Senhor, eu quero morar contigo, eu quero receber o Senhor como meu Salvador, eu quero viver contigo, Senhor. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. O salário do pecado é a morte, irmãos. E nós já vamos terminar. Mas saiba que Deus, ele tem a salvação, que é um dom gratuito. Ele se ofereceu em meu lugar. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para salvar, veio para transformar e veio para dar sabor à nossa vida, porque sem Ele nós não temos sentido nenhum na nossa vida. Nós somos igual a comida sem sal que falamos no início. João 10, versículo 10 vai dizer que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O 9 vai dizer que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que seria uma vida em abundância, irmãos? Uma vida que não acaba aqui. Porque essa vida aqui vai acabar. E a eternidade é certa, céu ou inferno, qual vai ser a sua escolha? A escolha, irmãos, é pessoal. Eu não posso escolher por você e nem você pode escolher por mim. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida sem Jesus é uma vida sem sabor, é uma vida sem sentido, mas com Ele a vida ganha um propósito. A vida ganha um sentido. Qual é o sentido? Eu entendo agora que eu sou salvo e que eu vou morar com Deus. A vida com Jesus, ela traz a certeza da eternidade. Ela traz a certeza que um dia nós vamos ter paz. Nós vamos ter paz lá na eternidade. Nós não vamos mais sofrer como nós sofremos nesse mundo. Mas eu preciso escolher Jesus. Eu preciso escolher Jesus. Jesus é o verdadeiro sal da nossa alma, irmãos. Ele é o verdadeiro. Jesus, ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus morreu em meu lugar, irmãos. Aquela cruz era para mim e era para você. Eu te convido a ficar de pé nesse momento para nós já estarmos encerrando. Nós vamos cantar uma canção com o Ministério de Louvor. E se essa palavra fez sentido para você nessa noite, e você entendeu que você precisa fazer a diferença, eu te convido durante o louvor, vamos vir aqui na frente, vamos estar orando. E se você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, se